Boa noite. Meu nome é Karine, eu sou doutoranda em Biociências e Saúde na Fiocruz, e a minha área de pesquisa, a minha tese de doutorado é sobre contação de histórias de mulheres na ciência, então é um prazer ter a sua história aqui hoje para a gente conhecer, e eu vou deixar a minha orientadora se apresentar também. Pois é, Márcia, eu tenho o prazer de orientar essa moça aí. Estou aprendendo agora sobre mulheres na ciência, que a gente sempre se importa, né? Mas não era um tema que eu me dedicasse. Mas agora a Karine está está me chamando a atenção para mais alguns detalhes, né? Que às vezes a gente passa desapercebido, que a gente vai tomando como habitual, né? E não é. Então, mas quem vai dirigir essa entrevista não sou eu, não. É a Karine, que é a tarefa dela, né, que a gente tem que ensinar essas crianças a irem para o mundo. Não adianta ficar aqui embaixo da asa. Então, Karine, você que manda agora. Perfeito. Eu gostaria de começar a minha primeira pergunta dessa entrevista. Qual seria o tratamento ideal no seu caso? Magnífica, doutora ou professora? Ô, Márcia. Eu ia falar, Márcia. É Márcia. Márcia, perfeito. Márcia, eu e a Conceição, a gente pesquisou bastante sobre a sua vida, sobre entrevistas, mas a gente queria fazer um percurso falando um pouco da sua infância, trajetória acadêmica, curiosidades. Ano que vem vai ter o SNEF, Simpósio Nacional de Ensino de Física, que vai ser na universidade onde você é reitora. E aí a gente pensou em escrever um trabalho sobre a contação de histórias sobre a sua vida. Então a gente vai preparar uma boneca, vai fazer toda a questão. Eu tenho várias bonecas de mulheres na ciência, porque o meu trabalho é pautado nisso. A gente vai escrever no SNEF sobre a sua história. E aí, pesquisando sobre a sua história, a gente viu que a sua infância, você passou em uma vila militar. O seu pai era da aeronáutica. Conta pra gente um pouquinho quem era a Márcia criança, quem ela era. A Márcia criança fica até os 4 anos de idade no Rio de Janeiro, tá? Então, lá era uma criança de praia, assim. Mas aí, em março de 64, não tem a data, meu pai é transferido para o Rio Grande do Sul, onde estava a família dele. E essa transferência foi conseguida porque o melhor amigo dele, ele era sargento da aeronáutica. Era também sargento da aeronáutica, mas era o rádio do João Goulart, tá? E aí ele foi lá e fez uma influência ali, porque tinha acesso, conseguiu assinatura, e meu pai vem para Porto Alegre, e a gente está na casa de uma tia minha, ainda sem casa para morar, porque a gente era uma época difícil de conseguir casa para morar, e vem esse amigo dele, vem de repente, em março, e diz, olha, o presidente está aí, ele está decidindo o que vai fazer da vida. E meu pai teve que assumir imediatamente na base, porque a base aérea era uma confusão. Toda essa história era uma impressão de que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo no Brasil naquela era. Estranha porque eu não podia ouvir nunca a história do outro lado, era só de um lado. E eu achava aquilo muito estranho, aquela tensão, por que esse homem vai embora? Por que o presidente vai embora? Por que essa pessoa vai embora? Uma tensão, embora eu fosse uma criança muito pequena, 4 anos. Uhum. Aí dali a gente vai morar na Vila Militar, que é em Canoas, que é uma cidade adjacente a Porto Alegre, mas a vila dos sargentos era mais isolada, assim, não era perto da base, então era isolada. Eu cresço nesse lugar, que para ir para o colégio, a gente tinha que pegar um ônibus militar que nos levava para a escola. E onde eram contadas histórias, assim, histórias dos comunistas que queriam raptar a gente para tirar o sangue, para isso, para aquilo. E eu sempre fui uma criança, assim, não é questionadora, não fazia sentido, eu sempre tive cérebro, né? Então, eu olhava e dizia, mas pai, o que eles vão fazer com o sangue? Que história é essa? E ficava questionando, e ele dizia, não fala essas coisas que vão pensar que vem aqui de casa. E isso era eu que... E não era nenhuma coisa maldosa, era uma coisa de não entender a lógica daquelas coisas. Mas, ao mesmo tempo, foi uma infância livre, porque, como era para fora, eu soltava pipa, eu andava de bicicleta, era a época da corrida maluca, então a gente pegava a bicicleta e competia, tinha muito de competição, eu sempre fui muito competitiva, que não era o padrão das outras meninas da vila, tá? Eu era a menina
do joelho ralado. Ao mesmo tempo, subi em árvore, mas sempre de saia. Tem uma foto engraçada, eu no árvore fazendo uma pose e de saia, tá? E, então, é uma coisa meio... Não é aquela menina vestida de gurizinho, não, era a menina vestida de menina que fazia isso. Ao mesmo tempo, eu e minha irmã e uma amiga fazíamos fantasias, assim, a gente se vestia de coisas e pegava trapos, panos, etc., e fazíamos peças de teatro, cantávamos, tinha uma coisa também meio artística, tanto que minha irmã se tornou uma produtora de figurino no Rio de Janeiro, essa coisa, ao mesmo tempo que eu ia lá e fazia experimento e ajudava meu pai, que era eletricista, a consertar as coisas de casa. Então, assim, não era o nerd normal, o nerd do imaginário do nerd. Era nerd, eu estudava muito, queria aprender e queria fazer as coisas, mas também tinha essa outra vibe meio artística, tá? Primeiro a gente estudou numa escolinha bem pequena, do lado da Vila Militar, dali a gente vai para uma escola estadual, sempre pública, porque era sargento aeronáutica, salário desse tamanho, minha mãe tinha que costurar, cozinhar, fazer tudo, ela era só dona de casa, mas era uma dona de casa, ela fazia as nossas roupas, o salário dela era comprar pano e fazer roupa. E os presentes de Natal era, porque eu gostava muito de ler, era livro, eu falei, me dá livro, me dá um kit de experimento, coisas assim. Aí a gente vai para esse ensino, essa escola estadual, que era uma escola que para entrar era um outro tempo, a gente ia fazer um exame, tá? Porque era mais assim, competitiva e a gente termina entrando lá. Nessa escola acontecem coisas que se eu olho hoje em dia, eu penso, nossa, esse diretor ia estar na cadeia. Ele, para a gente ter sempre aula, o que ele fazia? Se, por exemplo, o professor de português da 5ª série não viesse, ele chamava um aluno do ensino médio, e sempre era eu e meu irmão, para dar aula de manhã, e ele pegava um dinheiro de uma caixinha, que não me pergunte como é que ele conseguia ter uma caixinha, e nos dava uns pila. E quando tu é adolescente, qualquer dinheiro é muito dinheiro, né? Então, eu adorava fazer isso, né? Então, eu fiquei um tempo dando aula de tudo. Português, meu irmão pegava mais matemática e ciência, mas eu pegava qualquer coisa para ganhar dinheiro. Assim, uma vez eu peguei, tinha uma professora grávida, no final de gravidez, eu peguei todas as 5ª série para dar português. Era um monte de aula, de manhã eu tinha aula, à tarde eu dava à noite, era uma loucura. Às vezes eu pegava da noite, tinha aula noturna, eu ia dar aula para adulto. Mas me deu uma experiência de sala de aula importante, né, ao mesmo tempo que era essa aluna muito boa. Então, quando eu vou decidir o que eu vou fazer, para que área eu vou, eu tinha mais paixão por física, porque uma das coisas que o diretor também me pagava para fazer era arrumar o laboratório de noite do colégio, montar os experimentos, estudava errado, eu chegava cheia de ácido correndo nas minhas roupas, a mãe ficava brava, tinha aquelas coisas mas eu gostava daquilo, de experimentar, dar errado, sabe, da ciência, né, da coisa da pergunta da ciência. E nessa etapa, quando eu já estou no ensino médio, eu começo a fazer testes dessas contos da carochinha que meu pai e os vizinhos contavam na Vila Militar. Tá? De eles me dizerem que a esquerda era má, perversa, assassina, que vinha tirar sangue das criancinhas, e alguns professores que de vez em quando eu confrontava eles me contavam uma outra história. Aí eu ia para o meu pai, contava outra história, e ia medindo as reações para ver quem tinha a história mais consistente. Contar a história sempre é muito importante. A história mais consistente, para mim, era importante. E eu fui vendo que a narrativa que eu tinha na Vila Militar era uma narrativa inconsistente. Acima de tudo. Mas devo dizer que a Vila Militar também era uma outra forma de inconsistência. Numa sociedade elitista, a Vila Militar era o maior exemplo de comunismo. Por quê? Porque, como eram sargentos, tinham pessoas de todas as camadas sociais, e principalmente tinham brancos, negros, nordestinos, era uma mistura do país, o que não era comum no Rio Grande do Sul naquela época. Então, assim, me deu uma impressão assim, muito do Brasil e de que todo mundo é igual. Tá? Todos viviam em casas iguais. Tá? Porque uma vila é isso, casas iguais. Então, assim, eu olhava, mas o comunismo é ruim, porque todo mundo vai ser igual, então a vila é comunismo? Entendeu? Assim, eu não conseguia equilibrar a lógica da raiva que eles tinham contra uma coisa que era a vida cotidiana dessas pessoas. Tá? Isso, eu sei que era pouco usual uma jovem trazer essas reflexões, mas era a minha cabeça da época.
Como era meio proibido falar de política nacional, eu gostava de política, no jornal do colégio eu falava sobre política internacional. Tá? Porque uma das minhas potenciais vocações, eu queria ir para a área de Rio Branco, de relações internacionais. Mas aí me apaixonei pela física, que eu achava que eu tinha uma capacidade de interagir mais diretamente, e aí decido que vou fazer física. Tá? E não teve nenhuma reação muito contrária. Ninguém veio me dizer, não é para ti, porque tu é mulher. Na minha família só disse, isso aí não deve dar muito dinheiro. Mas quer fazer, vai e faz. Tá? Já ia ser a primeira geração na universidade da minha família, então qualquer coisa é melhor do que não ter um curso superior. Tá? Mas quando eu entro na faculdade, eu levo um susto. Eu olho, e onde estão as mulheres? Onde é que estão as gurias? Eram 80 alunos, 8 meninas ingressaram, eu só conheci 6, e só eu me formei. Então, tinham... E as mulheres, tinham algumas mulheres professoras, mas elas eram todas em postos de menor decisão. Tá? Eu olhei aquilo, tem uma coisa errada. Tinha uma segunda camada que também, para mim, era errada. Era uma época que quem ia para a faculdade era gente de escola de elite. Tá? Escolas públicas boas, mas as pessoas que iam para lá, saíam dessas escolas públicas e iam trabalhar, né? Porque tinham que trabalhar. Ir para a universidade, que ocupa o dia inteiro, era uma raridade. Eu também notava que meus colegas eram todos de escolas de elite. E que, embora Porto Alegre fosse uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, os professores conheciam esses estudantes porque eram daquela parte da sociedade que se autorrelacionava. Tá? E que eu era fora dessa bolha. E outra coisa curiosa é que essas escolas formavam as pessoas para se achar a melhor invenção desde a Coca-Cola, entendeu? Assim, todo mundo era a última bolacha do pacote, os estudantes. Se achavam gênios. Porque todo mundo morava em Petrópolis, né? É isso, todo mundo morava em Petrópolis, É uma coisa sabe assim, vinha se achando mais. Eu digo, não é possível todo mundo ser gênio. Tá? Eu tinha esse grau de realidade, né? E, obviamente, eu era uma mulher que vinha dessa escola pública, não era a nascida para brilhar, porque o professor escolhe quem são os nascidos para brilhar. Eu não era na lista de nascidos para brilhar. Também não me importava com isso, porque não estou nem aí, eu sou uma pessoa muito não estou nem aí. Mas eu falei, não tem mulher, eu vou começar a me apresentar para as coisas. Então, representante estudantil, fui presidente do diretório acadêmico, eu me apresentava, organizava. Eu lembro que fiz uma chapa. Eu também olhava para a universidade e dizia, nossa, mas quantos grupos, tudo de esquerda, né? Tinha os leninistas. Naquela época não tinha esses nomes estranhos que agora os grupos jovens têm. Era bem claro, eram os leninistas, stalinistas, trotskistas, maoístas, era bem assim. Aí, para minha chapa, eu fiz uma frente ampla, juntei um pouquinho de cada, né? Chamei frente ampla mesmo. Eu penso assim, fiz uma frente ampla, e eu me lembro que alguns jovens não gostaram muito que eu dizia, se eu estou organizando, eu vou ser a presidenta. Tá? Eu estou organizando, sou eu que vou mandar. E aí, os outros começaram a fazer piadinha, desenhavam assim os seios nus e diziam, essa é a única frente ampla que a gente aceita. Assim, tinha uma coisa misturada com a política, com o fato de eu ser mulher. Não dei mínima pelota, ganhei a eleição, tivemos um diretório, e comecei a ser representante estudantil ao mesmo tempo que levava uma carreira científica. Outra coisa que era comum naquela era é pensar, representante estudantil são os estudantes que não estudam, tá? E eu sempre fui estudante de tirar nota boa. Então, assim, eu digo, beijinho no ombro para vocês, eu vou continuar sendo representante estudantil e vou continuar tendo a minha carreira, apesar de não ser a nascida para brilhar. Tá? Eu tinha muita consciência disso. Isso poderia ter um impacto ruim, o não ser nascida para brilhar, porque normalmente os orientadores, que eram os mais pesquisadores, escolhiam os nascidos para brilhar para ser seus estudantes. Tá? Tinha uma dinâmica assim, institucional. Mas aí eu dei sorte. Eu acho que na vida a gente precisa da sorte. Sorte é um ingrediente mágico que ajuda a nossa caminhada. Por quê? Um pesquisador argentino que fez toda a sua carreira nos Estados Unidos, quis voltar por conta da família, já está velha, e não queria voltar para a Argentina, onde a ditadura militar era pior, e veio para o Brasil.
E veio com uma cabeça de estadunidense. Os Estados Unidos têm milhões de defeitos, mas os pesquisadores lá é talento e fim. Não tem pedigree. Tá? Pedigree não entra na contabilidade. E eu fui fazer uma disciplina dele e disse, nossa, tu entende do que a gente está fazendo, tu não quer trabalhar comigo? E aí eu fui fazer mestrado e doutorado com esse pesquisador que já tinha um canal para o mundo, tinha uma visão mundo. Era uma pessoa dificílima de trabalhar, devo confessar, porque ele achava que eu tinha que me expor o tempo todo ao desafio. Eu ia para as conferências, ele me colocava para falar e não me ajudava nada, deixava todo mundo bater e eu tinha que me defender, então me deu uma robustez também nisso. Tá? Mas me deu possibilidades, porque ele tinha conexões. E aí, quando eu termino o doutorado, é uma época em que a maioria das pessoas que terminavam o doutorado ou já terminavam empregadas ou faziam um concurso e entravam. Tinha muito mais emprego, era menos competitivo que agora. E teve um concurso. E aí eu pensei, nossa, eu vou fazer esse concurso ou vou para o exterior por um tempo para abrir. O Brasil naquela época era muito mais fechado, não tinha internet, era mais fechado, tudo era mais difícil, mais fechado. E aí, eu era casada na época, eu e meu marido tomamos a decisão, não vamos para o exterior. Na volta a gente resolve o problema do emprego, tá? O que para quase todo mundo era uma insanidade, mas eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Aí começou o problema dos dois corpos, tá? Nós vamos para o exterior, mas para onde nós vamos? Duas pessoas tá? E aí começava. Ele escolhia um lugar que era bom para ele, e eu tentava, e eu achava e aí não coincidia, até que chegou um ponto que eu disse, olha, a minha área é muito grande, eu faço física e estatística. Dá para fazer física e estatística em quase qualquer coisa, tá? Então eu disse para ele era de física de plasma, então era minúsculo, difícil de achar gente, difícil de ter conexões, o orientador dele não tinha tantas conexões, mas eles tinham uma conexão em Maryland. E aí ele disse, olha, para Maryland eu consigo ir. E eu digo, tudo bem, vou achar alguém em Maryland. Restringiu o meu espaço amostral, mas aí de novo vem a sorte. Naquela época, uma pessoa muito famosa, que tinha vindo ao Brasil e me conhecia, tinha se mudado de Cornell para América. Bem, assim, estava chegando. E aí eu disse, olha, eu quero fazer pós-doc contigo, e essa pessoa me aceitou. Então, e era uma pessoa famosa, que significa que todo mundo que ia para os Estados Unidos passava pelo laboratório dele para conversar, porque ele era famoso, porque tinha tido milhões de estudantes, então tinha um fluxo muito grande, que foi uma grande oportunidade. Ele tinha uma característica que eu também apreciei, aquele tempo era um tempo que o Brasil ainda era meio mal vistinho, tá? Que é o fato, e assim, aí se eu fosse para um grupo que ia me tratar como uma cidadã de segunda categoria, ia ser ruim para mim, tá? Eu tinha essa consciência. Mas ele não era assim, ele tratava todo mundo igual, todo mundo igualmente mal. Ele era, então assim, eu não me sentia mal, ele era horroroso, era uma pessoa doida da pedra, ele queria mandar em ti, mandar onde eu estava, quando é que eu tinha, me chamava a qualquer hora para trabalhar, uma coisa assim, mas era todo mundo ele fazia isso, tá? Abusivo, qualquer pequeno erro era um drama, assim, sabe, um dramão, então assim, muito abusivo. Mas eu vi, ele era abusivo com o pós-doc de Oxford, como era comigo, com o outro que vinha da China. Eu digo, nossa, estou de boas, ele é assim com todo mundo, estou nesse barco. E eu não era afetada, porque quando tu já vem de um espaço de luta o tempo todo, por ser mulher, por ser minoria, porque é mais uma luta. Então eu ficava indicando até com ele, indicava com o outro, e o grupo todo eu adorava ver isso, porque ninguém nunca confrontava ele, eu era a única que confrontava, e desenvolveu uma relação divertida. Diverte essa coisa de ficar. Eu me lembro que ele disse, quando eu cheguei, tu tem que aprender a dirigir, nos Estados Unidos todo mundo dirige. Eu disse, eu não vou aprender a dirigir, eu não gosto de dirigir, não quero dirigir, não vou dirigir. Mas isso não vai impedir nosso trabalho. Aí ele me chama, ele deixava passar o horário do último ônibus para marcar a reunião. Nossa, com sua doce. Aí eu me vingava, porque não tinha celular naquela época. Então a mulher dele começava a ligar e eu atendi o telefone. Não, eu estou aqui, eu sozinha com ele. E ela era uma espanhola braba, e que eu ouvi quando chegasse em casa. Um jogo de quem é que sacaneia mais o outro. E ele gostava disso. A gente tinha
E eu gostava também, eu não era uma pessoa... Eu voltava caminhando para casa, eu levava 50 minutos... Eu morava bem perto da universidade, eu levava 50 minutos caminhando, cada vez que ele aprontava isso. Ou ele dizia, domingo, me ligava, eu quero trabalhar naquele problema agora, vamos para a universidade. Domingo não tinha ônibus, eu ia a pé. Eu nunca dizia para ele, não vou, vou levar mais um tempo para chegar. Mas chegava. Era um... Ele queria me fazer, ele queria dizer, não, tu tem que dirigir. Eu resistia, funcionou. Ele foi a pessoa que me indicou para o melhor prêmio que eu ganhei na vida. Era uma relação sempre meio atritosinha. Aí Sim. Nós voltamos para o Brasil. A gente ficou 2 anos lá, não, agora é hora de voltar para o Brasil procurar emprego. Era uma época em que tu sempre ficava onde tu tinha estudado, era muito estranho tu querer sair do lugar. E realmente meu ex-marido queria muito ficar no Rio Grande do Sul, e a gente terminou ficando. Mas tinha uma coisa nas instituições naquela época que era muito ruim, porque se tu fica no lugar onde está o teu ex-orientador, e não quero atrapalhar a relação entre vocês duas, tá, Carolina? Não, mas depois desse relato do teu ex-orientador, ela já deve estar me achando um amor. Um amor, não, um amor. Tá ótimo. Um amor. Aí, tu volta para o lugar, tu vira professora no lugar que teu ex-orientador, numa época em que todo o dinheiro que vinha para os grandes laboratórios era via FINEP. Era um FINEP, assim, que mandava um dinheiro fixo e era distribuído entre os grandes pesquisadores e seus grupos. Então, tudo era em grupo. E aí, e do tamanho do grupo. E aí, o meu ex-orientador disse, não, tu vai ser do meu grupo. E começou a me azucrinar para fazer a área de pesquisa que ele estava fazendo na época, que já era distante. Eu tinha mudado muito. A minha ida para os Estados Unidos me levou para outras coisas, né? Mas eu era boa de ir enrolando. Eu ia enrolando, não, deixa eu só terminar esse artigo que eu estou fazendo com o Fischer, deixa eu só... Ia levando, sabe? Ia levando. Mas aí, um pesquisador russo que morava nos Estados Unidos e trabalhava com esse atormentador, ele veio para Porto Alegre, porque a esposa era de Porto Alegre, encheu o saco de morar nos Estados Unidos e veio sem o cara ter emprego nenhum. Tá? E o cara veio atrás. Aí o cara dos Estados Unidos, Márcia, arranja uma coisa para ele. Ele disse, arranjo lá uma posição de pós-doc. E os dois começaram a brigar. E eu, no meio daquilo, digo, não, chega, eu não vou aguentar esse negócio, vocês dois brigando. Então, eu fundo o meu grupo e o russo, que veio dos Estados Unidos, fica comigo e eu protejo ele dos ataques que vêm em frente. E aí aconteceu uma coisa bizarra, porque nunca ninguém tinha feito isso na instituição, entende? Tu sair daquela... Era assim, era a pirâmide, aí tu ia subindo na pirâmide, aí tu torcia lá para morrer ou se aposentar o teu chefe, tu virava chefe. Era uma coisa assim. E eu disse, não, vou fundar meu grupo. E ele ficou furioso. E a esposa dele também era professora lá. E eles não eram pouca coisa, ele era o chefe do departamento e ela é chefe da comissão de pesquisa. Tá? Levaram para o conselho para tentar me evitar de eu fazer isso. Mas não tinha como evitar, a gente tem liberdade acadêmica. Não tinha. Mas a minha vida começou a ficar um pouco difícil, porque eles tentavam dificultar a renovação de bolsa do russo, as coisas que eu pedia. E eu nunca vou esquecer. E eles diziam para os outros pesquisadores do Brasil, ou ela ou eu, aquelas coisas dramáticas de novela mexicana. Sim. Aí eu me lembro que eu fiz uma brincadeira, porque eu sempre levo as coisas muito assim, né? Vantagem da gente ter esse emprego permanente que não podem colocar a gente na rua. Aí eu coloquei assim uma coisa no braço, com uma letra A, porque era a época que tinha um filme que era chamado A Letra Escarlate, que era uma mulher adúltera que tinha que usar uma letra escarlate. E eu estava dizendo que era adúltera porque eu tinha saído e tinha preferido o russo. Aí todo mundo ria da cara deles, e eles ficavam mais furiosos ainda. Ou seja, eu sempre levei numa boa. E, obviamente, a gente conseguiu superar mesmo potenciais perseguições internas no Brasil, porque a gente tinha esse colchão internacional. Tá? Esse cara era famoso, ele ligava para 2 ou 3 brasileiros e disse, não, o trabalho que eles estão fazendo é excelente, a gente não podia se dar o luxo de ser medíocre também. A gente continuou produzindo, começamos uma nova área de pesquisa, ficamos trabalhando por muito tempo juntos. Depois de várias bolsas que eu devia favores para metade do Brasil, esse cara conseguiu um emprego também na URGS. Tá? Aí eu estou orientando, estou fazendo esse circuito. E sempre meio encrenqueira,
na Sociedade Brasileira de Física, tá? Sem querer assim, vamos contra a ditadura, ou vamos pedir mais dinheiro, e mobilizava a comunidade para isso, para aquilo. Eu me lembro que teve um ano que viviam atrasando coisas, né? Atrasando o nosso salário, atrasando as bolsas, atrasando isso, atrasando aquilo. Era o normal atrasar, os ministros faziam caixa. E aí eu mobilizava a comunidade internacional toda a mandar fax, era época de fax, entupia os fax do MEC. Fax, vão entupir, vão travar o fax do MEC, mandava, envia carta de tudo, porque eu tinha bancos de listas de e-mail dos contatos que eu tinha feito durante o meu pós-doc. E aí aconteceu uma coisa bizarra na sociedade, na União Internacional de Física, tem as sociedades de física, em cima delas tem a União Internacional. A União Internacional de Física se deu conta que não tinha mulher na física. Estão meio lentos, né? Só nos anos 2000 se deram conta disso. E aí resolveram entender por que tem pouca mulher na física, tá? E montaram um grupo para entender isso, tá? E aí pediram para o presidente da Sociedade Brasileira de Física indicar alguém, uma mulher do Brasil, para trabalhar nisso, representando a América Latina. E aí ele me chamou para esse grupo. A primeira reunião que a gente fez do grupo foi na Casa Branca. Por quê? Porque as outras pessoas do grupo eram pessoas muito importantes. Era a diretora de Los Asmos, a diretora do NIST, a diretora do... Só o Brasil que não se... E eu era uma pesquisadora jovem. Não se deram conta que aquilo era um tema sério. Para o Brasil, aquilo era um tema... Deixa a Márcia brincar com isso aí, para ela não nos incomodar. Tá? E aí a gente se reuniu nesse evento e eu disse, olha, gente, eu acho que a gente, em vez de fazer um estudo, a gente tem que fazer um evento internacional, juntar mulheres do mundo inteiro e identificar o que é comum, tá? E eu aí me tornei a coordenadora do grupo, então era muito bizarro, todos muito mais importantes que eu, mas eu era coordenadora porque eu disse, eu consigo achar mulheres no mundo inteiro, porque como eu tinha bancos de e-mail, que é o que eu mais catei na minha vida, eu ia para os homens que eu conhecia para indicar mulheres, e assim a gente montou 75 times no mundo inteiro e fizemos uma conferência internacional totalmente paga, porque eu disse, nenhuma agência de fomento no mundo vai pagar para uma mulher e da física discutir mulher, porque não é assunto de pesquisa. Então, vocês que são chiques e famosos vão levantar, e levantaram $1 milhão. E foram fazendo se é para ser bom, é para ser bom mesmo, né? Vamos fazendo um gatinho. E esse evento gerou times no mundo inteiro, e gerou uma revolução em muitos países, porque esses times começaram a pedir... Primeiro a gente descobriu que o problema era global, tudo que era país tinha problema, e que o problema tinha alguns elementos universais, que é conciliar carreira e família, é a questão de que não existe física só no seu país, tu tem que ir para o exterior, isso é um desafio para as mulheres, subir na carreira é difícil, problemas que são comuns para várias áreas, tá? E a gente começou a escrever sobre isso, e os times começaram a mudar as políticas internas. O impacto desse evento é ir para o Brasil, volta, a gente forma um grupo no Brasil, a gente começa a fazer eventos no Brasil, começa a trazer essa discussão com dados, que era uma coisa que no passado não se fazia. As pessoas discutiam mulheres, problema das mulheres, né, mas não traziam números. Eu comecei a pegar número, graças ao nosso Lattes, eu tinha os números e mostrava, olha como é injusto, essa mulher está menor classificada com mais produção. Começou uma discussão interna, mas no mundo inteiro essas discussões, a partir dos times, começaram a acontecer. Esses times se reúnem até hoje de 3 em 3 anos e geraram políticas internacionais, inclusive revolucionaram a União Internacional de Física, que tem eventos, só é pago se tiver mulher falando. Começamos a colocar política na veia e eu me tornei vice-presidente dessa organização, ao mesmo tempo que as estadunidenses ficaram tão extasiadas com o que a gente conseguiu fazer, que eu ganhei da Sociedade Americana de Física o prêmio de serviços humanitários. Isso é muito peculiar, porque até então, quem é que ganhava serviços humanitários? Eram estadunidenses e europeus que vinham dar aula aqui para os coitadinhos da África, da América Latina, e foi uma vez que a Latina conseguiu fazer uma política que ajudou um monte as estadunidenses a ganharem mais dinheiro. Tá? Uma afirmativa foi incorporada. Mas tudo isso eu sabia que eu podia fazer como um hobby. Podia ser minha vida. Minha vida continuava sendo produzir ciência, fazendo paper, formando... E eu não podia ser nem meio ruim. Vocês entendem? Eu não podia me dar o luxo de ser mais ou menos. Por quê? Porque se eu fosse mais ou menos, é porque ela fica lutando por essas coisas de mulheres. E a gente lutava por coisas específicas. Aqui no Brasil, a gente lutou pela licença maternidade
para as bolsistas de mestrado, doutorado, etc. Nada disso veio de graça, tudo era uma luta de ano. Eu tinha uma parceira, que era Elisa Baggio Saitovic, a gente ia e brigava. E como a gente era pesquisadora, a gente conseguia ter mais voz. E como sempre os presidentes do CNPq são físicos, era tudo gente que a gente conhecia. Então a gente conseguiu articular um monte de políticas também por isso, porque a gente tinha carreira de física e esse era um hobby. Um hobby que eu publicava nesse hobby, tinha aluna nesse hobby também, mas eu entendia muito claro, eu tinha que ser muito boa em física para que isso acontecesse. E aí foi ganhando mais respeito interno, apesar de ser aquela guria vindo da escola pública, que não era para dar certo, mas as coisas começaram a dar certo. E o exterior não me diferenciava de nenhum dos meus colegas. Eu era aquela latina que produzia, e tá bom, e me aceitava. Tá? Uhum. Consegui, através do campo internacional, mover o campo nacional. Tá? Uma força de fora para dentro. Tá? E aí foi começando a ter coisas dentro da universidade. Então, além de fazer isso aí, eu virei coordenadora da pós-graduação, e eu sou organizada, eu motivo, e me tornei diretora do Instituto de Física, na época em que teve um grande movimento chamado Reúne. Reúne foi uma expansão, e a gente na física aproveitou muito isso, conseguiu trazer dinheiro, melhorar a infraestrutura, soube usar, tá? Eu fui diretora 8 anos, e foi uma oportunidade, fui diretora quando tinha dinheiro, tá? Eu executava 4 vezes o meu orçamento, tá? Porque tinha dinheiro sobrando, eu ia executando. Aí isso melhorou muito a infraestrutura, a gente criou 2 cursos novos, um curso de astrofísica e um de engenharia física. Tudo loucamente rápido, porque para política de governo era isso. Tá? Tudo sempre em paralelo com uma mobilização política importante, porque nunca tem dinheiro suficiente para pesquisa. Tá? Então, aí começam a aparecer comitês, comissões, nacionais e internacionais, tá? Junto com continuar fazendo a pesquisa. Chegou um momento, aí eu pulei uma outra parte, que quando eu estava fazendo esse negócio das mulheres na ciência, eu me dei conta que eu trabalhava muito tempo com esse colaborador russo, tá? Que isso tinha uma coisa ruim, porque se um homem e uma mulher publicam juntos, é o homem que tem as ideias, a mulher é a força bruta. E me deu, isso não vai ser bom para mim, tá? Embora a gente se desse bem, era super divertido, era uma parceria. Eu vou ter que mudar de área, tá? Porque para poder mudar de área, assim, já tendo, entendeu? Assim, tá tudo dando certo, tudo dando, posso viver o resto da minha vida publicando nessa área, mas eu não vou ser vista como protagonista, tá? Aí eu decidi, eu vou terminar os meus estudantes, vou passar um ano nos Estados Unidos e vou trabalhar no outro assunto, com outra técnica, vou aprender do zero que nem uma aluna, tá? E vou para o melhor grupo do mundo em água, tá? Que trabalha com simulações. Eu trabalhava até então fazendo conta na mão. Aí eu vou fazer simulação, vou aprender a simular, vou trabalhar nesse grupo que faz simulação, vou aprender tudo sobre a área. E, de novo, fui para um grupo muito bom, que conheci todo mundo da área de simulação, fui a um monte de conferências, consegui passar um ano sabático e volto para começar do zero. Então, assim, estou com 40 anos, estava separada, 40 anos, separada, e vou começar tudo de novo. Tá? Divertidíssimo. O desafio, porque é outra vibe. Começar a criar um nome numa área diferente, mas aonde eu seria a protagonista. Claro que só era eu, tá? Trabalhando. E começa um grupo novo nessa área e faço simulação. E todo mundo dizia, tu é muito velha para aprender computação, Márcia. Eu digo, não, vai dar certo, vai dar certo. E começo isso, e com as outras coisas do cotidiano administrativo da vida da gente, que são, e sempre juntos, então sempre juntas, mulheres na ciência, política científica, e trabalhando agora nesse novo tema de água. E aí a gente faz uma... E assim, como eu tinha que fazer computação, numa época que a gente não tinha recursos computacionais muito potentes, eu tive que adaptar a pergunta, sabe? Assim, adaptar o que eu podia fazer, o jeito mais esperto de fazer pergunta, e isso me deu possibilidades melhores. Às vezes, ter limitações é bom, porque tu fica mais esperta na pergunta e tu termina descobrindo uma coisa interessante. E aí a gente descobriu uma coisa interessante sobre a água e a mobilidade das moléculas de água,
o mecanismo, porque eu usava modelos mais simples, eu consegui ver uma coisa que modelo sofisticado não conseguia ver, porque embaralhava tudo. Tá? E com isso eu ganhei um prêmio internacional importante, que é o L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência, de 2013. Quem me sugeriu para o nome? Justamente o cara aquele, sacana, orientador. Porque a gente teve toda uma vida se relacionando, se beliscando, mas com muito respeito, tá? É uma comunidade muito... As comunidades científicas são pequenas, e mesmo internacionalmente, não se mete na vida... Eu me lembro, quando eu me separei, não deu 3, 2, 1, primeira conferência que eu já fui, todo mundo já sabia. Imagino. Com esse que não gostava do meu ex-marido, ele dizia, tu não vai casar mais, porque tu não escolhe bem homem. Tá? E ele ficava em cima de mim para eu não sair com ninguém, sabe? Ele, não, tu é péssima escolhendo, melhor tu ficar sozinha, que tu está melhor sozinha do que com ele. Era muito... Tem uma coisa bem pessoal nas relações que a gente desenvolve. Esse prêmio foi bem importante, porque ele me deu a oportunidade de falar também sobre mulheres na ciência. Tá? Normalmente as laureadas não sabem nada sobre mulheres da ciência, não são militantes, são só pessoas boas cientistas. Mas eu tinha essa outra coisa, então eu dizia, olha, gente, tem esse problema. Olhem, eu consegui chegar aqui, mas tem esse problema de ter mulheres na ciência. Eu me lembro que no discurso de entrega, eu comparei, eu disse para eles, olha, a descoberta científica é um orgasmo. Aquele momento que tu entendi, é um orgasmo. Vocês já pensaram que vocês não estão possibilitando esse sentimento maravilhoso para metade da população quando vocês excluem a mulher da ciência? Que coisa horrível, né? E o público todo... sabe, se ligava nisso. Então eu trazia, misturava, comecei a misturar as duas coisas, usar o potencial da minha carreira científica para trazer mais essas questões de mulheres na ciência. E aí, apesar de eu não ser o perfil tradicional de cientista, principalmente na área de física, eles, tu entendeu, eu ganhei um prêmio importante. Eles tiveram que me colocar na Academia de Ciências. Não era muito opcional isso, sabe? Era, tá, ela vem, a mulher da saia curta, do jeito estranho, que brinca muito, entra. E eu me lembro, o primeiro dia que eu cheguei foi para um evento da academia que só homens falavam. Aí eu fui direto para o presidente e disse, que pena que nenhuma mulher que tu convidou aceitou vir falar nesse evento. Ele entendeu o que eu estava dizendo. Né? Nunca mais aconteceu isso. Ele entendeu, e aí passou... E assim, eu passei a contar, fazer estatística de quantas mulheres, começar uma tensão interna. E hoje a academia cuida, fica de olho, quase assim, pensando, se a gente não fizer, a Márcia vai vir dar nos dedos da gente. Colocamos código de ética, de conduta, coisa óbvia. A gente entende de conduta, de relação entre as pessoas, porque ética de publicação de artigo tinha, mas não de como é que tu trata um aluno de doutorado. Ou pessoas, ou mulheres, ou... Então isso também era, vamos dizer assim, um pedaço importante. Da sequência, eu vou entrar na Academia Mundial de Ciências, onde eu incomodo até hoje, eu entro para incomodar. Aí me lembro que quando um amigo indiano que me sugeriu o meu nome, tá? E aí ele disse, Márcia, eu conto ou não conto que estou envolvida com mulheres na ciência? Eu disse, conta, porque eu vou chegar derrubando a porta, eles precisam estar preparados para essa pessoa que vem assim, tá? Aí, vou tendo cargo, me torno coordenadora do CA de Física e Astronomia, a única mulher na sala. Eu viro vice-presidente da UPA, única mulher na sala. Então, assim, passei a estar em espaços em que eu era a única mulher na sala, mas não intimidava. Eu trazia os assuntos, e eu sempre com um humor, né? Não é aquela coisa com raiva, é uma espécie de humorzinho para cutucar a discussão. Tá? Eu acho o humor um instrumento interessante. Aí, quando entra entra o atual governo Lula, eu sou convidada para ir para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma experiência interessantíssima, porque ministérios são seres políticos. Eu sou um ser científico. Eu ia coordenar uma área que era puramente científica. Assim, era ministra, tem 5 secretarias, era uma secretaria. Os outros eram todos secretários políticos. E eu era a cientista. Então, assim, tinha... não é um colapso, mas tinha uma incidência constante de eu trazer a ciência para a discussão. Eles brincavam que eu ia para as reuniões entre os... no Ministério, a gente tinha muita relação com a Marinha, que eu ia para as reuniões com a Marinha, que eu ia para as reuniões dos ministérios para dar aula.
Eu pegava o assunto e dizia, esse assunto da reunião, vamos olhar aqui o que tem na literatura, o que a ciência diz, para trazer um embasamento daquilo que a gente sabe fazer, tá? E organizava a reunião de todas as secretárias da Esplanada. Todo mundo que tinha o meu cargo na Esplanada, mas de todos os ministérios. Eu convidava para um café da manhã por mês, mas só as mulheres. E isso gerou interações interessantíssimas. Por quê? Porque um governo, apesar de ser um governo, cada ministério não conversa com o outro, porque são de partidos diferentes. Como eu não era de partido nenhum, eu consegui gerar uma relação. E era uma coisa que era científica, tinha sua camada política, mas era um momento de eu aprender coisas também. Quando eu aprendia coisas, os assessores ficavam chateados, porque todas as viagens internacionais eu ia sozinho. Eu digo, eu não preciso de assessor, eu já aprendi o teu tema, eu consigo falar sozinha. Deixar bem desesperados, né? Digo, não quero discurso. Eles vinham dizer, tu está indo, por exemplo, faz isso. Não faz, eu sentei, estudei, eu sei. Quando eu tiver dúvida, eu te pergunto. Eu ia para as salas, às vezes mandavam no WhatsApp uma pergunta, esse projeto, eles me respondiam, e eu falo, nunca vou esquecer uma vez a ministra, ela, que era assim, eu estou trabalhando, a ministra diz, Márcia, tem uma reunião, não sei, lá do outro lado, tu tem que ir lá e entrar na reunião. E no caminho eu tinha que saber sobre o que era a reunião. E eu me lembro que uma vez a Marina Silva ela ia lançar os resultados de desmatamento, tá? Que não tinham sido bons, tá? Mas era um resultado que vinha do INPE, que pertencia ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E ela teve acesso aos dados antes do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e ia anunciar para a imprensa como se fosse dela. No caminho, entre os dois prédios, eu aprendi o que ela está fazendo. Isso não é dela fazer. Esse dado é nosso, né? Mas fui. Quando ela me viu, ela, não, tu tem que vir, ela é super política, tu tem que vir para a mesa, e fiquei lá sentada. 2 horas eles tentando explicar para a imprensa por que o desmatamento tinha aumentado, quando eles tinham feito tanta coisa maravilhosa. Tá? E usando os dados que o INPE produzia da medida de desmatamento. Aí, quando ela terminou de falar, eu disse, posso falar alguma coisa? Ela disse, eu posso. É porque vocês estão usando só 2 dados. Tem um terceiro dado que chama-se TerraClass, que mede exatamente para que foi feito o desmatamento. O desmatamento da Amazônia diminuiu, mas da fronteirinha ali, que é o Cerrado, aumentou. E aumentou porque eles estão plantando mais soja, que o TerraClass permite dizer. Em 3 minutos eu tinha explicado o que tinha acontecido, mas porque eu conhecia o assunto, eu conhecia a ciência. O MMA não conhecia, só pegou uns números e queria dar um show de explica para a imprensa. Depois eu chamei e disse assim, por favor, jamais anuncie os nossos dados sem a gente estar junto. E dali em diante, ela convidava a ministra Luciana para anunciar junto. Porque esta vez eu fui educada, a próxima eu não serei. Eu vou ser mais incisiva. A próxima. E eles entenderam. Então, assim, tinha uns estressinhos. Aí lancei uns editais, eu me lembro que eu lancei um edital sobre gripe aviária, e a agricultura disse, tu não pode fazer isso, porque vão saber que tem gripe aviária no Brasil. Eu digo, mas tem gripe aviária no Brasil, a gente está muito... Tem, ué? Sim, se tem, qual é o problema de saber? Né? A gente não podia monitorar em ave de agricultor, a gente só monitorava nas selvagens, tá? Porque era proibido, só o Ministério da Agricultura, mas a gente monitorava com a rede, a gente tem uma rede chamada Rede Vírus, que monitora tudo que é vírus no país. E o que eu fiz foi um edital para dar mais dinheiro para a Rede Vírus, e aí quando a gripe aviária apareceu nas aves de agricultura aqui no Rio Grande do Sul, a gente já estava preparado para a resposta, porque tinha dinheiro para as pessoas que monitoravam desenvolverem a resposta, saberem como fazer, mas o Ministério da Agricultura diz, não, a gente não pode contar. A gente teve um edital sobre clima, para a Rede Clima, antes das enchentes do Rio Grande do Sul. Eu tinha chamado todo mundo, gente, vamos dar dinheiro para se preparar para as mudanças climáticas, porque há mais de 10 anos a Rede Clima avisa que vai ter enchente no Rio Grande do Sul, seca e fogo na Amazônia, e ninguém queria me ouvir, até começar a chover aqui no Rio Grande do Sul. Tá? A gente tinha um edital para saúde mental de jovens, e quem ganhou, felizmente, é um professor aqui da URGS, que está fazendo o maior levantamento nacional sobre saúde mental de jovens, que é um problema.
e um edital de síndrome de Down, porque síndrome de Down é o grupo controle para a gente estudar um monte de doença, porque avança muito rápido em quem tem síndrome de Down, que eu posso estudar demência, um monte de doença. Então, a gente jogou um dinheiro importante. Todas as coisas que a gente jogou dinheiro deram resultado, porque eu sentava e estudava. Mas aí, estava eu bem lá, e eu vendo os problemas aqui da minha universidade. Então, eu disse, não, eu vou voltar para o Rio Grande do Sul, porque a gente tinha um reitor interventor, ia acabar o mandato, e eu queria dar um salto dentro da universidade, que é ter uma eleição paritária. Tá? A URGS sempre foi professor, banda, técnica, aluno, não tem voz nenhuma. Tá? 70, 15, 15. Tá? Aí voltei para brigar por isso e para concorrer para a reitoria da URGS. Foi uma campanha duríssima. Por quê? Porque a gente optou por fazer a campanha toda por Instagram. Tá? Foi em que ano? Foi em que ano, Márcia? 2024. Bem na época. Foi bem recente. Bem recente. Aí eu disse, não, eu contratei uma empresa e eu disse, eu quero, a gente conseguiu que fosse paritária, e eu disse, eu quero ganhar muito nos estudantes. E para ganhar muito nos estudantes, eu preciso ir para as redes sociais. Tá? Eu sempre estive nas redes sociais, mas eu quero entrar. E eu sou assim, né? E aí foi o que pegaram, né? É a candidata TikTok, gesticula demais, é atriz demais, é isso. Assim, a misoginia veio assim. Exato. Pessoas. E note, eram 3 mulheres as candidatas. Mas a que era atacada era eu. Uhum. Era essa coisa, uma campanha muito bem feita, ela foi bem produzida para que conseguimos via isso. Quando eu ingresso como reitora, começa uma segunda coisa que é assim. Tá, ela era assim, mas agora ela é reitora, ela vai virar outra coisa. Tá? É uma expectativa alucinada, porque eu sempre fui assim. Mas alucinação. Aí a gente começa muito que era um movimento de abrir a universidade. Então, só para entender esse antigo reitor, ele gradeou em volta da reitoria. Não é o campus, é em volta da reitoria para ninguém entrar. Ele tinha medo? Medo. Ele só medo. andava com segurança, era uma coisa assim. A gente tirou as grades e a gente faz uma cerimônia de posse com uma escola de samba, em cima do palco da universidade. Eu danço e beijo a bandeira da escola de samba. Imagina que o conservadorismo gaúcho vai à estratosfera, à direita... Não foi nem um CTG, foi escola de samba. Escola de samba por quê? Você voltou às suas raízes. Mas por quê? Porque no passado uma escola de samba tinha sido proibida de entrar no salão de atos. Então, tinha uma resposta. Tudo tinha um motivo, né? Aí a gente começa com muitas coisas que a gente queria implementar. A gente implementou, mas tudo é muito duro, porque eu tenho que ir nas unidades brigar. Não é uma reitoria tradicional que ela entra porque os diretores todos apoiaram, os professores apoiam, que são a maioria no conselho universitário. Então, não, é muita escuta, muita gente querendo falar, é uma insanidade no dia a dia, porque eu tenho que receber um monte de gente, tem que ir um monte de evento, toda a equipe trabalha horrores, porque a sociedade toda quer conversar com a gente. Então, tem um fluxo imenso de pessoas que estavam angustiadas, 4 anos sem conversa, e anos anteriores com aqueles reitores na Torre de Marfim, lá escondidos, né? E uma reitoria que fala, que vai no lugar, que vai nas escolas, que vai conversar, que vai estar em todos os lugares, com um ataque muito forte da direita. Tá? Direita, inclusive, o jornal local. Tá? Que durante a campanha, eu brincava, eles ficaram a semana de ela é do PCdoB, porque eu estava no ministério do PCdoB. Daqui a pouco, não, ela é do PT, ela é do PSOL. Eu digo, vocês estão me chamando de promíscua, porque cada semana me dá um partido diferente. Então, essa resposta sempre era meio gozando da cara deles. Então, assim, ela sempre atacando muito essa personalidade que para eles era equivocada. Tá? De ser, e eu digo, eu não vou deixar. Só que tem uma coisa divertida que eu descobri nas redes sociais. Quando a direita vem, ela traz uma cauda de antidireita. E essa antidireita passa a me conhecer. Porque, assim, na comunidade de ciência, eu era muito conhecida, porque eu falava de mulheres, de política, de não sei o que, era muito conhecida. Mas, assim, na população da rua, não era. Tá?
E a direita possibilitou que eu fosse conhecida pelas outras pessoas. E as pessoas olhavam, nossa, mas faz sentido. E aí eu começo a gerar produtos nas redes sociais. Gerei o Sextou com Ciência, agora eu tenho Café com a Reitora, eu vou gerando coisas para falar de ciência, ao mesmo tempo que eu faço brincadeira, eu anuncio vestibular pulando, faço coisas, né? Que sou eu, não é dizer, sou eu. Mas tem essa coisa do ataque, tá? Que muitos reitores sofrem e fecham suas redes sociais. Não quero isso, tá? E aí teve um dia que eu disse numa entrevista, eu vou muito em entrevista porque eu quero essa interlocução. Eu disse, olha, posso avisar para esses haters que teu ódio vai virar meu paper, porque eu estou estudando as redes sociais. E aí eles enlouqueceram. Entende? Dizer, como assim? Como assim? Eu vou ganhar... Entende? Assim, está estudando. E, ao mesmo tempo, muitas mulheres da minha faixa etária se identificaram com o fato de serem atacadas, porque toda mulher é atacada no mercado. Tá? É desqualificada, é questionada, e elas quase secretamente, às vezes, me dizem, assim, em off no Instagram, quando me encontram no supermercado, às vezes eu vou em eventos do judiciário, onde é cheio de mulher, elas vêm tudo me cochichar, continua, sabe? Vou dizer o mais bizarro que aconteceu. Assim, esse é bizarro, esse até hoje eu estou trabalhando. Eu fui para um evento no Senado, tá? Para falar sobre mudanças climáticas, sobre El Niño, e me vem aquela senhora, que está bem diferente, eu acho que ela perdeu peso, não sei o quê, vem na minha direção e diz, reitor, eu quero lhe abraçar, eu lhe sigo, continue. Vocês não vão acreditar quem era. A Damares. A Damares? Sério? Mas baixinho, baixinho. Tu entende como é que é? Ela Sim. deve... Estava de rosa? Estava de rosa. Não, você estava de rosa? Não, eu não estava de rosa. Mas não é isso. Eu acho que é uma coisa de que até na direita as mulheres apanham. Sim, sim. Até as mulheres que se conformam. E que tem o discurso do machismo, né? Que tem o discurso... porque tu entende que o discurso do machismo, ele é confortável. Mas vou te dizer, é possível... Eu sou uma esperançosa, assim, eu acho que as mulheres podem mudar. Por quê? Porque quando eu comecei a falar de mulheres na ciência, não era a moda falar de mulheres na ciência. Então, às vezes, eu ia para eventos com colegas minhas cientistas que diziam, não, Márcia, a gente nunca sofreu preconceito. Não, carreira e família é fácil, todo mundo tem empregada no Brasil. Tem um discurso, e que, aos poucos, essas mesmas mulheres foram enxergando. Uhum. E ficou mais fácil ser feminista, então eles pularam a cerca. Primeiro tu tem que enxergar. Assim, às vezes eu converso com amigas minhas que está me substituindo agora lá no ministério, um dia eu conversando com ela, tu já sentiu alguma vez algum preconceito de André? Ela disse, não. Assim, nunca disseram, mas tu só ganhou isso porque tu é mulher? Ela, não é que fiz, sabe assim, tu pode trazer, tu vai abrindo, porque assim, é muito confortável tu não enxergar. Uhum. É muito confortável tu te conformar. Mas, de repente, tu diz... Ou, às vezes, eu conversava, tu sempre sofreu alguma coisa? Ela disse, uma colega disse, não, tu não é mais interrompida que teus colegas? No outro dia, ela veio, eu tive uma reunião, eu contei quantas vezes eu fui interrompida e quantas vezes meu colega foi mais interrompida. Eu digo, você entende assim? Se tu pensa, em vez de dizer, né, tu é errado, não sei o quê, se tu pensa, olha essa situação, ela é ok para ti? A pessoa começa a pensar e racionalizar. O que é difícil é quando a pessoa é mais velha, tá? É difícil, porque toda a tua vida está estruturada naquele discurso de que a tua vida foi toda perfeita. É muito traumático. Mas as jovens já estão vindo mais preparadas. Melhor. Muito melhores, tá? O que a gente tem que frear são esses outros movimentos dos red pill e das mulheres que acham que querem ser esposa troféu. Infelizmente. Tá, tem que frear, né? Mas não com raiva. Eu acho que a gente freia com inteligência, humor, vai dizendo, olha, mas peraí.
né? Ainda bem que você tem humor, porque eu não É, tenho, não, eu engrosso. Tem muita gente que vai na brabeza, né? Vai na Eu brabeza. tenho uma carta que eu até deixei na universidade, que um caro colega escreveu uma carta contra mim para o diretor. Aí eu peguei, mandei enquadrar e botei pendurado na minha Isso parede. é humor, isso é humor, essa foi isso humor. é humor. Inclusive, uma das nossas perguntas era inclusive essa, mas que a gente viu que você tem humor muito bem refinado. E aí a gente colocou por que que o humor ele é tão presente na sua vida. O humor é uma forma de resistência diante das diversas coisas que você já passou, né, na sua trajetória. Se eu fosse ficar brava, eu ia viver brava, porque todo dia. Gente, não adianta as pessoas, não, agora já tá no topo. Não é, não é. Eles não cansam nunca. Eles vêm te explicar. Eles vêm, os machos palestrinha, vêm me dizer como é que eu tenho que gerir a universidade. Eu estava no conselho do CNPq, na época que o Rogério Cerqueira Leite era o diretor do conselho. Era assim, era o tempo todo tensão, porque ele não conseguia me enxergar como um membro daquele conselho. Eu era uma mulher do Sul, não era nem uma sudestina, era do Sul. Então, assim, pior se fosse nordestina. Mas, assim, as camadas de preconceito estão ali. Se eu ficar braba, eu vou viver braba. Porque eu tô nesse mundo que é mais masculino. As exatas é mais masculino. Muito. Tá? Aí eu e a Carolina Brito, uma colega minha, fizemos uma peça de teatro, tá? Que a gente apresenta nos eventos, que nós duas somos de física e estatística, os eventos que a gente faz junto, que é a Saga de Carlota, a Ciência Como Ela É. Que é assim, a gente teve a ideia, no dia que nos convidaram para ir num Pint of Science, falar de mulheres na ciência. Eu digo, pá, num Pint, sem data show, como é que a gente fala desse assunto? Aí ela disse, vamos fazer um stand-up comedy. Conta a história de uma menina, até ela virar adulta, todos os empecilhos com a mãe, com o professor, com o colega de sala, com a cientista de sucesso, e todas as histórias que a gente conta aconteceu ou comigo ou com ela, tá? Ela faz a Carlota e eu faço vários personagens, do Máscara, Peruca, é uma diversão. E como todo mundo sabe que são histórias reais, a plateia, que são nossos colegas, tentam adivinhar quem é que fez a sacanagem. E eu faço tudo exagerado, tá? Teve uma vez que a gente foi apresentar numa conferência internacional, e eu faço sotaques, tá? É muito engraçado, porque eu faço sotaques. E no meio da apresentação, eles pediram para parar. Porque os caras não estavam aguentando a ironia, tudo coisa que aconteceu, entende? Eu não tô... Eles Inventado. não suportaram ver aquilo. Tá? Que eu sou provocativa. Eu faço, por exemplo, o professor, normalmente eu faço com sotaque argentino quando eu faço no Brasil, porque tivemos muitos cientistas físicos argentinos horrorosos, machistas no Brasil. Uhum. Quando eu fui para a internacional, eu fiz ele com o sotaque do leste europeu, que são os piores, os mais machistas. E foram esses que não aguentaram, que se viram, entende? As pessoas se veem, mas é humor. Então, meus colegas brincam que eu tenho que cuidar o que eu vou dizer, falar para mim, porque vai entrar na peça. Eles têm, a peça é dinâmica, cada vez que eu apresento eu mudo um pouco, é bastante divertida, e virou uma podfiction paga pela Serrapilheira. A Serrapilheira bancou Que bom. formato podfiction, a Saga de Carlota, mas aí a gente escreveu um roteiro mais bem trabalhado, com a ajuda de outras pessoas, e contratamos atores e atrizes de verdade, mais do que eu e a Carolina para fazer. De novo, essa pegada do humor ajuda a distensionar um pouquinho algo que é tensionante e é cotidiano, né? Não tem dia que não tenha uma microagressão, o osso, uma microagressão. E, ao mesmo tempo, é um escudo para eu sobreviver a esses ataques constantes que a gente sofre nas redes sociais. Tá? Eu bloqueio as pessoas, eu afasto, mas tem gente com rede paralela só porque virou um símbolo, né? O que eles chamam de a reitora TikTok. Todo mundo tentando dizer para eu não fazer as coisas. As pessoas dizem, não, mas não vai, não fala isso, tá. Mas quando eu vejo, eu já fiz. Aí eu digo, não, eu não vou deixar de ser eu, porque é difícil ser eu, né? Não vou. E isso incomoda um pouquinho Sim. todos os lados, assim, eu ter essas
Karine, essas ações. Sim. tinha outra frase da Márcia que a gente tinha separado, não estou conseguindo lembrar, você anotou? Do caso da reitora? É. A gente viu a sua entrevista que você falou que você afirmou que é um prazer ser uma reitora estranha. E aí a gente perguntou para você o que seria ser uma reitora estranha? Porque a gente se identifica bastante. Qual é o imaginário das pessoas de reitores? São pessoas que jamais andam sozinhas, elas estão acompanhadas com alguém da reitoria, uma blindagem, eles têm uma atitude circunspecta, um vocabulário calibrado. Toda coisa parece, não encenada, mas formal, contida, e não tem brincadeira. Então, assim, se o governo atrasa o pagamento, eu tive um ano que eu disse, querido diário, sentado assim, querido diário, quando será que o governo vai pagar? Entendeu? Assim, eu faço uma encenação, uma brincadeira. Tá? E isso é estranho para as pessoas. É estranho, mas aproxima. Tá? Então, as pessoas me escrevem no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, perguntando coisas assim. Eu sou o quarto da lista de não sei. Eles se acham, ao mesmo tempo. Estão próximos a você. Próximos. Será que eu vou conseguir entrar? Eu sou o quarto da lista de espera. Me aconteceu tal coisa. Eu termino dizendo, olha, manda por e-mail tal, porque eu conheço as soluções. Mas é impressionante que elas... Assim, meu marido fica bem apreensivo, que a gente está andando no supermercado, toda vez que eu vou no supermercado, fim de semana, alguém para, ou para me abraçar, ou para pedir alguma coisa, ou para fazer uma sugestão. Essa pessoa anda e uma... Quem é essa pessoa? Eu digo, eu não tenho ideia. Ela é uma pessoa que sentiu proximidade o suficiente para me perguntar alguma coisa. Ou paro no campus. Então, assim, tem uma proximidade que eu acho bem interessante. Tá? E isso é estranho. Por quê? Porque o reitor fica protegido se fica lá em cima. Ninguém vai incomodar. Tá? Mas se ele não vai conhecer nada, né? Não. E se ele está na terra, né, assim, conhece as coisas. Por exemplo, todo discurso, eu vou nas formaturas. Não todas, porque o Pedro vai, o meu vice vai em algumas, a gente se reveza. Mas que eu conto alguma coisa legal da universidade. Alguma pesquisa, eu sempre estudo e conto. Né? De preferência, tendo relação com quem está se formando. Tá? Para mostrar essa universidade para todo mundo, para ter exemplos práticos, não só dizer, precisamos mais dinheiro, precisamos mais dinheiro. E também me dá a oportunidade de brigar por mais dinheiro. Tá? Se o governo corta, atrasa, eu vou para as redes sociais. 2 semanas atrás eu estava indo para um evento que tem a ver com o fato que eu sou editora de uma revista europeia, e estou desembarcando do avião depois de 12 horas de viagem em Roma, bem furiosa porque eu não conseguia entrar no quarto, porque tinha que esperar até meio-dia, e alguém diz, olha, não pagaram tal coisa. Eu gravo um vídeo e jogo nas redes sociais. E aí já saiu um artigo da Folha sobre o assunto, e na segunda-feira o dinheiro já estava em caixa. Claro que o ministro me odeia, né? Eu te odeio. Né? Aí depois, outro dia, saiu da 0 hora, o resto do dinheiro saiu hoje. Né? E eu digo, eu vou continuar falando. Porque, entende assim, eu não tenho compromisso. Eu fui eleita, eu fui eleita. Eu tenho compromisso com quem votou em mim, não com os outros. Foi eleita e tem mandato. Né? Isso, eu fui eleita e tenho mandato. Então, assim, eu preciso cumprir o que a gente prometeu fazer. Isso, esse é o esforço que a gente faz. Mas muitas reitorias têm medo. Então, as pessoas ficam quietas, ou ficam quietas porque sabem que a rede social é isso. Tu vai para a rede social, eles vão te sarrafar. Uhum. E vão inventar coisa também. Vão inventar, vão adulterar. É do jogo, né? Inclusive, a gente conheceu a sua história justamente pelo que aconteceu na rede social, e aí eu cheguei, a Conceição estava dando uma matéria, e aí cheguei meio revoltada na sala, vocês viram o que aconteceu com a reitora? E lá, e falando, ela, não sei o que aconteceu, eu contei a história, e todo mundo ficou, não acredito, aí eu mostrei e tal, os seus vídeos, falei sobre isso, e aí a gente percebeu que você, Márcia, tem muitas coisas que você faz, agora você contando a sua trajetória, falando, tem muitas coisas que você faz, e aí, o que hoje você tem de tempo para algum hobby
Porque eu acredito que você gosta Tem do que que ser você mulheres faz. na ciência. É, tem algum... Quais são os hobbies de hoje? O que você faz nos seus pequenos momentos de lazer? Eu vou dizer, eu gosto muito de manhã cedo, eu acordo e vou correr. Tá? Esse é o momento que eu penso, ninguém pode me atrapalhar, porque eu tô só eu e eu. Isso eu gosto muito de fazer. Da Agora, Redenção? hã? Lá na Redenção? Não, eu não moro mais, eu corria na Redenção quando eu morava lá perto. Agora eu corro na rua. Tá? Ah, E como eu tenho que chegar cedo, eu corro às 5 da manhã. Tá? O frio agora está sendo. Deve estar sendo terrível. é. É o momento de eu vou pensando, organizando. Eu adoro fazer isso. Então, esse é um momento meu de muita felicidade. A segunda coisa é uma coisa bem. Eu, quando chego em casa, eu vou ver coisa bem acelebrada com meu marido na TV. A gente adora, em fim de semana é isso que a gente faz. A gente senta, a gente não é de passear nada, a gente senta e vai ver filme de detetive, de explosão, de aventura, sabe assim, as coisas bem que jogam a tua cabeça para lá. Porque a minha semana com a reitoria, com os meus estudantes, eu mantenho os estudantes, tá? Ela é empacotada. E isso aqui é um Kinder Ovo, todo dia tem uma surpresa. Imagino Todo que dia sim. tem uma surpresa. E a gente tem projetos que a gente tem que tocar, entendeu? Assim, tem os projetos e as surpresas atrapalhando os projetos. Então, assim, tu não pode, tu tem que ter um momento de escape. Para mim, a corrida e sentar e ver filme sem olhar o WhatsApp é um momento de escape. Agora, hoje, por exemplo, eu vou voltar, mas nem vai ser filme. Ele vai me fazer ver jogo de futebol, porque eu imagino que ainda tem Copa do Mundo. Agora, por É a um mês, Copa do Mundo. Eu não entendo nada de Copa. futebol, por um mês a gente não vai ter sossego. não vai ter sossego, mas aí eu sento com ele e vejo que ele, não, tu tem que sentar aqui comigo. E ele escolhe algum time para torcer, não me pergunte por quê, que eu não entendo essas afinidades que as pessoas têm, e eu tenho que torcer junto pelo time que ele escolheu, né? Que, no Não geral, basta ser esposa, tem que participar. tem que participar, né? Agora, E eu Márcia, acho eu que queria puxar aqui a brasa para a nossa sardinha. Você fala que você trabalha também, além da parte da física hard, na educação em física, que a gente chama de ensino de física, né? Na área 46. Como é que está isso aí na URGS? olha, tem uma coisa Conheço alguns, bem eu conheço interessante alguns isso. Mas eu pesquisadores da área daí da URGS. a física tem uma coisa que eu acho muito pouco usual, tá? O ensino de física fica dentro do Instituto No de Instituto de Física, tá? na minha universidade também. É todo separado, tem o seu programa. No começo era tudo junto, tá? Era um programa só de pós-graduação, mas cresceram tanto que tem 2 programas de pós-graduação. E claro que tem suas brigas, tá? Imagino. Não entre dentro do próprio ensino, tem visões, tá? Diferente. Visões diferentes, mas é tudo bem, tem uma visão muito mais aprendizagem ativa, que eu diria assim, quantitativa, e tem uma visão mais política da coisa. Eu acho ótimo, porque como está dentro do mesmo instituto, a gente bebe do que eles aprendem, tá? Então, assim, bebe no sentido de, legal esse negócio de aprendizagem ativa. Teve um ano que eu resolvi analisar o Enem, tá? Eu estou analisando de novo o Enem, mas teve um ano que eu analisava o Enem versus vestibular, porque a gente tinha que decidir na URGS se a gente ia tudo para o Enem, né? e a gente separou, um pedaço Enem e um pedaço vestibular, e aí entendi, nossa, eu fui para esse pessoal mais quantitativo e para o qualitativo. O quantitativo me mostrou todas as correlações das notas do Enem, um resultado interessante que mostra que o Enem tudo é correlacionado, menos a redação. Se tu vai bem em todas, tá? E vestibular não é assim. E o outro lado mostrava essa questão da migração dos paulistas para todo o Brasil, uma coisa mais social. Então, assim, eu acho eles super complementares, mas se matam, tá? É muito engraçado isso. Juntos eles são complementares, mas se matam, e eu acho ótimo ter as duas áreas, né? Eu não acho que uma área só seria tédio, só ter os números, ou só ter a coisa mais política, seria muito ruim. O fato de a gente conseguir enxergar esses dois mundos É interessante, né? mas não vira política pública. Isso me deixa doido. Não vira. Não vira política pública.
Mas isso não vira política pública no Brasil inteiro, não é só... Não vira política pública, porque a política não olha a ciência. A gente troca de projeto político o tempo todo, sem avaliar o anterior. A CAPES agora fez trocou o print pelo CAPES Global, e eu pergunto para a CAPES, e aí, vamos avaliar o print? Não, a gente só trocou para o outro. Então, tem uma migração de projetos que é assustador. Um estudo que eu fiz nesse programa de educação e ciência que eu estou, eu olhei o impacto das emendas parlamentares em ciência e tecnologia usando um filtro de tecnologia chamado TRL. Mostra que vai de lugar nenhum para lugar nenhum, tá? Nossa, eu, se fosse gestor e olhasse isso, eu nossa, nós estamos... Não pode, tem que trocar. Tem que trocar, né? Mas não, porque é outra dinâmica, e eu acho que a universidade tinha que se enfiar mais na política pública. Se enfiar mesmo, não, olha, eu descobri isso aqui, políticos, olha... Prestem atenção, né? Eu tenho feito um pouco desse trabalho usando, e às vezes sou criticada até internamente, dizendo que eu uso ser reitora para o que eles chamam de promoção pessoal. Eu uso ser reitora porque uso essa voz para mostrar dado, evidência. Olha, gente, isso aqui está ruim, é ruim. Quando deram os cortes, o Congresso cortou o dinheiro das universidades no final do ano passado, em vez de chorar e dizer o que eu vou cortar, eu disse, não, presidente, precisamos cortar a parte das emendas parlamentares. E foram cortadas, em parte. Então, tem que cortar zero. E avisei, vou continuar brigando com isso, vou criar medidas de avaliar cada setor de emenda parlamentar para mostrar que chegam a nada. Né? Como os dados são públicos, é fácil fazer isso. Eu só preciso de um pouquinho mais de tempo. E eu estou olhando agora o Enem, fazendo correlação das diversas saídas do Enem para entender o quanto ele consegue ser elitista. Ele é elitista. Mas, assim, o tamanho do elitismo dele, cruzando dados usando inteligência artificial, que é o que eu uso na minha área de pesquisa, então eu puxo, a Márcia estatística está puxando para olhar isso. É outra coisa que está me incomodando muito, é isso, que nós nós criamos as cotas, mas não somos capazes de gerar instrumentos de ingresso que olhem para essa população, que consigam ver qualidades que essa população tem. Por nossa incapacidade, uma incapacidade da gente, deve existir esses instrumentos, porque com tanta gente estudando educação não é possível que não tenham sido criados, mas a política pública não consegue se apropriar disso. A gente não tem. Na universidade, lá, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, existem estudos sobre a saída dos cotistas, não sobre o ingresso e a estada. Sim. Mas nós podemos dizer com certeza que eles saem bem. Eles têm são egressos com futuro. Sim. Né? Mas, enquanto eles estão ali, eu não sei se tem. Não chega a nós. Isso, assim, o camada de sofrimento que é esse processo também. Pois é, isso não chega a nós. E quanto eles mudam a universidade. Porque, assim, uma coisa é tu entrar e tu mudar. Né? Outra coisa é tu entrar e tu mudar o teu sistema. Essas coisas, por isso que a gente criou uma pró-reitoria de ações afirmativas e equidade, para olhar o sistema e ver assim, ó, o quanto de literatura diferente a gente está usando, o quanto de olhares diferentes, o quanto de tecnologia de aprendizagem diferente, quanto para evitar a evasão. Tá? Que é um outro elemento, tá? Que eu tenho preocupação. Mas ele é pouco olhado, tu entende? A gente é cobrado pelo MEC sobre evasão, mas ele não constrói a política pública. Ele, aliás, constrói políticas públicas ruins. O pé de meia é um desastre. Dar dinheiro para a pessoa se formar significa tensionar o professor para te formar. Dar dinheiro para tu fazer o Enem significa que tu vai fazer o Enem e tu não vai vir estudar. Eles não estão vindo estudar, eles ganharam dinheiro para fazer o Enem. Até porque não é só você entrar na universidade, né? Não. Você tem que se sustentar na universidade. Numa universidade que não é de turno único, né? Que não tem as condições. Ele se criou a cota sem dar um instrumento de permanência. Né? E o governo não consegue
entender, porque essas pessoas não estão no cotidiano da universidade, estão em Brasília. Nós temos alguns alunos que entraram por cota que iam beber água na minha sala, porque não tinha bebedouro na universidade, até um tempo atrás. Então, eles tinham que comprar água na cantina. Então, iam beber água na sala da professora. Agora, nem isso tem, porque eu já aposentei e não tem mais água. Sim, sim. Quer dizer, então, é claro, eles têm um subsídio de alimentação, têm um subsídio de deslocamento, mas acontece que eles moram longe para burra. Como morar na URGS, que eu já fui aí algumas vezes, eu já sei que é distante do centro de Porto Alegre, mas eles moram, por exemplo, em Canoas, Sim. e tem que ir Tem para que ir para o Vale. Tem que ir para o Vale. E aí chegam no Vale atrasados e o professor xinga. Eu já tive aluna que entrou na minha sala, sentou e chorou, porque disse que o professor do período anterior deu falta para ela, porque ela era uma estudante trabalhadora que não conseguia chegar às 18h30. Né? E ele disse, tu chegou cedo para o próximo semestre. Nossa, isso não se faz, né? Não. E assim, a universidade não ajuda, né? Quando eu era diretora da física, eu mandava o pessoal da limpeza bem 19 horas, 18h30 era esse turno, 19 horas eu pedia para limpar de novo os banheiros. Por quê? Porque o estudante trabalhador quase tomava um banho Para poder entrar na aula. para poder entrar na aula. E comia um sanduíche porque não tinha nem tempo de ir no restaurante universitário. E a nossa briga aqui é que o pessoal da contabilidade quer que eu aumente o preço do restaurante universitário. Eu digo, eu não posso fazer isso. Essas são as reflexões que essas pessoas estão fazendo, são trabalhadores, eles vêm às vezes só para comer, mas se eles vêm para comer, estudar e se formar, eu já estou ganhando. Né? Então, assim, mas sem ter os recursos. Entende? A gente não tem. Por quê? Porque não está pensado. Então, a gente tem grandes desafios. Tá? Grandes desafios, mas eu tenho muita esperança, porque eu acho, olhando o mundo, que a solução para os problemas mundiais, assim, de meio ambiente, eles têm que vir do sul global. O norte está tão preso no modelo deles, na economia deles, no jeito que eles ganham dinheiro, que eles não têm capacidade de sair daquela caverna. Estão presos naquela caverna. Quem é que tem é nós, que temos menos, mas a gente tem que acreditar na gente. Isso já é o primeiro problema. A gente tem que dizer assim, não, eu consigo competir. Que é um problema dessa elite, que é elite há mais tempo. Tá? Porque essa elite há mais tempo, ela copiou o norte global e ela se sente menos. E quer estar lá, né? Quer estar lá, quer ser eles. Tá? Quer ser eles. Não enxerga que tem um novo modelo que a gente pode fazer. Que a gente precisa confrontar esse modelo anterior. Não, é um monte de desafio, mas aí que é bom, né? Porque a gente pega o desafio e faz um pedaço que a gente pode fazer para resolver isso. Não precisa ficar assustado, é grande demais para mim, não. Cada um... Tem que ser pequenos pedaços, né? Isso, se fez uma pequena diferença, ganhei meu dia. Hoje eu ganhei meu dia porque fiz a minha pequena diferença. Eu acho que é essa perspectiva que a gente tem que ter. Pegando esse gancho político, quais os movimentos ou políticas você faz ou fez para que se tenha mais meninas e mulheres na ciência? A gente já viu algumas, mas para quem não sabe uma das coisas que a gente fez lá depois que a gente voltou dessa conferência internacional foi a criação do grupo de trabalho de mulheres na ciência da Sociedade Brasileira de Física, que hoje em dia já é de diversidade, ele cresceu e tomou. A gente criou códigos de ética e de conduta dentro da Sociedade Brasileira de Física e dentro da Academia Brasileira de Ciências. A gente criou um movimento de monitoria na Sociedade Brasileira de Física e conseguimos a licença maternidade das bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doc, e depois de muitos anos as mulheres... É recente, né? É recente. Não, mas isso é ano... Tu entende assim, ó, até sim, a guerra é longa. Não é assim, a pediu, levou, estou cansado. Não, é brigar.
E isso gerou alguns editais que geraram movimentos importantes. Teve um edital de Meninas na Ciência, o primeiro, lá atrás, em 2013, que formaram um monte de grupos. Inclusive o Meninas na Ciência aqui da URGS, que é muito importante. Esses movimentos, eles geram coisas. Desse lastro sai o Parenting Science. Parenting Science vem desse amálgama de movimentos puxando e que vê que é possível tu criar. Então, assim, tu vê a consequência daquele trabalho lá atrás, que se encaminha e cria esses movimentos. Então, assim, essa resiliência, ela é importante. E sempre eu estou dando muita palestra. Eu brinco que, às vezes, a Márcia física tem ciúmes da Márcia de Mulheres na Ciência e a Márcia de divulgação científica. Por quê? Porque é muito mais fácil alguém me convidar para falar de mulheres da ciência, que é mais fácil do que falar de dessalinização de água por meio de nanociência, que é mais complicado. Né? Então, se eu ofereço, Márcia, me dá uma palestra, eu ofereço os 3 temas, mulheres da ciência é o primeiro, o segundo vem de divulgação científica, que eu falo por que fazer ciência em tempos de crise, e o terceiro, coitadinho, é quando eu vou falar de física mesmo. Então, assim, é muita palestra, até hoje, é muita palestra falando sobre esse tema, trazendo dados. Tá? É uma parte importante, e atualmente, dentro da International Science Council, eu sou vice-presidente de uma organização internacional que em cima das uniões e das academias tem essa organização. Sim. Em que esse tema de mulheres na ciência ele é um tema constante lá dentro, tá? Para a gente entender como fazer temas de liberdade e responsabilidade, que também são temas. Então, assim, ele é um baseline, onde eu vou, eu carrego essa coisa junto, as pessoas já sabem que eu vou entrar na sala e esse pacote vem junto, e elas estão preparadas para isso, mais ou menos, né? Bem preparadas para isso, ou não, e tudo bem, né? Então, assim, é um pedaço desse mundo. Então, assim, hoje eu tenho que dividir meu tempo a reitora com esses outros papéis, né? Por exemplo, sábado eu estou indo para a cidade de Goiás, em Goiás, num evento de cinema. Goiás Velho? É um festival de cinema para falar sobre meio ambiente, porque eu trabalho em água, mas ao mesmo tempo eu tenho que falar do papel das mulheres nesse problema quando tu tem catástrofes do meio ambiente, que as mulheres são as que mais ferram. A gente mostrou aqui que a violência doméstica aumentou durante as enchentes, embora a violência total tenha diminuído. Tá? Então, quando tu isola, as mulheres são mais atacadas, e é uma discussão que vem junto com as mudanças climáticas. De todas essas que você falou, Márcia, qual que você mais gosta de falar? De todas as atribuições que você tem, reitora, corredora, professora, doutora, qual que você mais gosta? Reitora, eu estou reitora, eu não me sinto uma coisa... É um negócio que vai passar e eu não vou sentir nenhuma falta. Nenhuma falta. Não sinto falta de ser diretora, nem... Imagina, quando eu era secretária de Políticas e Programas, eu saía do Brasil, eu era vice-ministra, era tratada assim, vai sentir falta? Nenhuma. O meu lugar é falando. A sala de aula, a palestra. Ontem eu estava numa escola de 5º ano, falando para as crianças sobre universidade. Esse é o lugar. E aí eu misturo tudo. Aí eu vou falar um pouco de um tema, de outro tema. Os temas se misturam. Então, assim, o local de comunicar conhecimento é o lugar onde eu sou mais feliz. Tá? Palco é o meu lugar mais feliz. E o palco é a sala de aula também. Sim. A sala de aula é um palco, né? Onde tu está conversando e dialogando com as pessoas e passando conhecimento. Sim. Caminhando então para o fim, Márcia, nós já estamos aqui 1h30 conversando, nós super queríamos ficar com você muito tempo. O marido já me ataca, eu já vou chegar muito atrasada em casa. Exatamente, você tem marido, né? Então a gente tem só mais 4 perguntinhas bem tranquilas, mas é para compor o seu roteiro de contação de histórias que a gente vai fazer para as crianças. Então, o que você mais gosta de ouvir? De música, varia muito. Música. Varia muito. Atualmente, eu adoro a Billie Eilish. Interessante. O que você mais gosta de comer? Eu sou vegana, tá? E eu gosto muito de fruta. Tá? Agora eu estou na minha fase, por causa da estação do ano, do caqui.
Do caqui. Caqui é Qual a muito sua cor bom. preferida? Vermelho. E qual o seu animal preferido? As pessoas, os homens. São os animais perigosos esses, né? Eu adoro perigo, gente. Completamente. Tem uma penúltima que é quando que você vai abrir uma loja com seus looks? Eu precisava te fazer essa pergunta. Deixa eu te dizer, a maior parte das minhas roupas são de brechó. Ou coisas que eu ganhei. Meu irmão me dá muita coisa. É mesmo? Tá? Mas muito, muito é de brechó. Eu gosto de ir nos lugares em que as pessoas até dão dicas, assim, dizem, olha isso, eu sou muita coisa de brechó. Caramba, eu tava Mas esperando eu você. não anoto, porque assim, agora, por causa dessa coisa da reitoria, eu não posso ficar fazendo propaganda, né? Então, eu tenho que dar um pouquinho para não ficar, porque as pessoas tentam me mandar coisas. Hoje em dia eu digo, não pode me mandar, porque eu não presente posso não pode. presente, eu não posso receber. Então, assim, não posso. Mas me diz o nome da tua loja que eu passo lá e vejo se tem alguma coisa interessante. Eu não posso fazer propaganda da loja também, né? Porque o meu Instagram fica pedindo para eu monetizar as coisas. Eu digo, não, eu não posso monetizar nada, né? Quem sabe depois... Pensou? Hã? Já pensou se você faz isso? Aí eles saem, total. Mas assim, quando acabar a reitoria, aí eu pretendo ter mais comunicação científica, fazer mais coisas. Aí pode. Não, aí se eu vou você poder... estiver fora da reitoria, você está livre. Aí eu estou livre para gerar umas propagandinhas para as coisas que eu gosto. Frete grátis, frete grátis. Isso. E aí, por fim, Márcia, o que a Márcia, de 66 anos, diria para a Márcia, de 7 anos, brincando de pipa na Vila Militar hoje? Ai, continua te divertindo. A vida tem que ser, acima de tudo, divertida. Nossa, muito obrigada, Márcia. Nós adoramos a entrevista. Obrigada por você abrilhantar a nossa noite, mostrar sua trajetória. E quando a sua boneca estiver pronta e quando a sua história estiver pronta, a gente manda a foto para você da história e de tudo. Obrigada. Até, gente.